Muito bem, começando com o Marcelo. Marcelo, por favor, justifique aí teu up e teu down. Não, o meu up é o Odo, né, num desenvolvimento muito bacana do personagem. Eu achei assim o arco dele nesse episódio assim muito completo. A princípio muito agressivo com o cara, porque afinal de contas ele cometeu um assassinato na estação, né? Era um assassino. E depois ele vai começando a entender a situação do outro cara, mas uma coisa que eu acho que o Odo tem é que ele tem a empatia, mas ele não se sensibiliza do ponto de vista emocional, ele sensibiliza do ponto de vista da lógica. É mais ou menos como um Vulcano faria, né? Então, na medida que ele vai percebendo que o cara, na verdade, ele estava tentando manter o pouco de que ele tinha de família viva, o Odo vai ele não se mantém duro na decisão dele. Não, mas eu vou te levar, não posso fazer nada. Como outros personagens fariam. Ele não, ele vai se adaptando à situação. E no final, aquela cena que você colocou já deu o fechamento, né? Não precisou nem o cara falar nada. O outro já na hora. Pô, eu tô com um sobrevivente da outra nave, você pode levar. Tudo bem que foi uma coisa meio, né, muito rápida, talvez por conta do episódio, mas de qualquer forma me chamou a atenção o Odo ter tido essa percepção e não o cara falar, pô, deixa eu ir com a nave lá, sabe? O Odo ser convencido. Não, ele tomou atitude e o cara ainda falou assim, pô, você vai ter que explicar isso, né? Então, eu achei esse arco muito legal. O Down é a maquiagem, gente. Ficou ruim. A maquiagem desses gêmeos ali, pô, cara, eu já vi espuma melhor, pintada melhorzinha, né? Não ficou legal. Inclusive a maquiagem do povo lá do Crowden, eu achei meio apressada, sem um trato, assim. Negócio, só colocaram uma coisa meio grosseira na cara, assim. Então, me parece que foi um episódio que, do ponto de vista da maquiagem, eles tiveram um pouco de preguiça de elaborar uma coisa melhorzinha, porque é típico da série, dessas séries dos anos 80, 90, um trato legal nas maquiagens. Né? Não são todas que funcionam, a gente sabe, mas, no geral, você olha assim, você vê uma expressão alienígena e tal, mas ali, dessa vez... E, ó, eu vou falar para vocês, é uma implicância, porque eu realmente achei o episódio muito bom. E eu achei ele tão bom que eu achei que ele foi rápido, assim, fluiu, assim, Sim. não teve aquelas barrigas, negócio de ficar enrolando, não, ele teve uma consecução muito, muito interessante. Eu acho até que eu sou menos crítico que o Silvio em relação aos diálogos, porque eu acho que os diálogos são meio de faroeste mesmo, de aquela coisa, um completando o outro, sabe, e tal. Então eu gostei muito do episódio, e eu falei assim, pô, o que é down nesse episódio? Tem um problema de algumas soluções rápidas, um pouco apagamento dos outros personagens, mas que dá para explicar pelo fato do Odo ter sido centralizado nele, né? E tem outras raças alienígenas ali envolvidas e tal. Mas aí eu falei assim, eu vou implicar um pouquinho então. Vou implicar com a maquiagem, porque para mim, quando eu bati o olho, eu falei, putz, não capricharam. É o famoso cabeça de vagina, né? Isso aí foi involuntário, mas ficou. Né? Ali é um ato falho, eu acho. A pessoa é um lapso. Assim, a pessoa só pensa naquilo, como dizia. Né? Porque, o personagem da escolinha, né? Silvio, agora é contigo. Mesmo. Então, aí... Depois eu falo do Down, né? O Up eu entendo que é o thriller de ação, né? O diretor é muito bom em fazer isso, pelo menos em televisão, ele sabe fazer. Ele já tinha feito no prólogo do passado, né? Mostrando que ele é bom em dirigir cenas de ação para orçamentos de televisão, né? Que é muito menor e tal. A televisão é uma coisa muito, muito interessante, né? Hoje em dia já não é mais assim, mas a televisão... Durante um tempo, a televisão, ela era... Como é que o termo que é até usado naquele livrinho lá que eu comprei de Star Trek,
que saiu em 2016, né? Que ele fala que a televisão era a grande coqueluche da época, né? Que a televisão ela rendia muito mais que o cinema. E gastava-se muito mais no cinema. Porque, no geral, esse Deep Space Nine tem 173 episódios. 173, né? Não é isso? É isso, né? 173. Cada episódio custou 1,5 milhão na primeira temporada, na segunda temporada vai para 2 milhões, né? Na segunda temporada, se não me engano, vai para 2 milhões. Pô, eu acho que a partir da terceira ou da quarta. A partir da terceira vai para 2. Então, faz 1,5 milhão vezes 173, para ver quanto é que vai dar. Né? Então, televisão era caro para fazer, era caro, só que você tem que fazer em produção. Uma época pré-internet, né, Silvio? Pré-internet. Então, você tinha que estar... Era isso, as pessoas estavam vendo televisão. Pô, o Marcelo lembrou uma coisa incrível aqui, que é essa questão da Rede Globo fazer os festivais temáticos, né? Sim. Que realmente a gente ficava de madrugada assistindo, porque aí ela fazia do Stephen King também, eu lembro vários filmes do Stephen King passavam, ela pegava os temas lá e ela emendava o Intercine com Corujão, Domingo Maior e vai. Eu virava à noite assistindo Rede Globo, gente. Porque a gente não tinha opção, tinha filme que você não encontrava na locadora. Não. Na locadora que você ia não tinha um filme e tal. E você ficava assim na expectativa, quando você perdia um filme no cinema, quando é que vai se estrear na Globo? Aí era exatamente isso. O Telecine, 3 a 4 anos. O Telecine, era 3 para 4 anos. E a média era de 3 a 4 anos para passar na televisão. E aí para passar uma vez na televisão, aí no ano seguinte passava de novo. E passava cortado ainda, né? E passava cortado. Passava cortado para caber na grade. Na grade. Eu ficava tão puto quando eu sabia que estava cortado. Sim. Tinha uns momentos que tu via que era nítido assim, o corte. Né? Nossa, muito horrível. Para caber na grade. A televisão assim, era caro. Pode falar. O Duna na Globo daquela época ia virar Areiazinha, né? O dono? Duna. Duna passou na Globo. Duna do Lynch passou na Globo. Do Lynch, sim, mas eu estou falando do novo agora, com aqueles planos longos e durando não sei quantas horas. Naquela época. Eu vi Duna na TV. Cortar. Não sei se foi na Globo, acho que sim, né? Então. Passou na Globo. O original foi na Globo, então, que eu vi. Eu vi também. Né? Mas pode ser que outros depois virou festa, né? Você vai vendendo o filme e tal, passa em um. O Fugitivo, por exemplo, ele passa na Globo, né? Depois o SBT compra, o SBT vai passar, aí dá um BO do caramba, não sei se você conhece essa história, né? O SBT compra o Fugitivo, mas a dublagem é da Herbert Richards, aí a Globo ela entra na justiça, porque essa dublagem foi eu que fiz. Então. O Fugitivo é aquele com Harrison Ford. Com Harrison Ford, aí o SBT tem que redublar o filme. Aí esse filme tem 2 dublagens, né? Esse filme atualmente tem 2 dublagens por conta dessa treta aí. Que é baseado numa série muito boa, inclusive. É verdade, é baseado numa série de televisão, né? Eu nunca assisti a série. Eu acho o filme muito bom, eu gosto muito do filme. O filme é bom. Eu acho o filme muito bom. Mas daria uma bela série. A Netflix tinha que redescobrir o Fugitivo. Poderia, ótima ideia, porque o filme fez tanto sucesso, né? O filme já faz tempo, né? Como é que é o nome do vilão? O Tommy Lee? Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones, né? É o policial. É o policial que persegue ele. O segundo filme dele, como esse Marshall. E o Wes Marshall, isso. Ele persegue o Wesley Snipes. Isso. E aí, no do Wesley Snipes, a gente não sabe se ele é culpado ou não. Eles fizeram uma jogada de... É verdade. O ponto de vista é do policial, diferente do filme anterior. Exatamente. Diferente do filme anterior, onde o ponto de vista era do perseguido, né? Agora o ponto de vista é do perseguidor. É um filme muito interessante. Eu acho o filme interessante. Óbvio que não é tão bom quanto o original, quanto o primeiro, mas é interessante. Eu vou dizer que foi uma fase que o Hollywood estava com uma boa criatividade para roteiros, né? Na época de Seven, esses filmes assim, que tinham roteiros muito geniais, que faziam você perder a cabeça de repente. Caraca, mano, para onde vai Anos isso? 90, né? Tem muito filme bom. Muito intrigante, né? E a gente vê, e de certa forma a gente vê isso refletindo no cinema, né? Porque esse episódio é um thriller de suspense e de ação, né? Não é um thriller de ação totalmente exposto, porque eles não tinham dinheiro também para fazer explosões, para fazer coisas assim muito mirabolantes, né? Embora que no final do episódio tenha uma explosão lá, que com certeza deve ter sido muito caro para fazer, né? Hoje em dia a gente pode olhar e pode achar que, nossa, negócio tosco, né? Mas isso há 30 anos atrás era muito maneiro você ver isso na televisão. Há 30 anos atrás era legal pra caramba. Não tinha tecnologia muito acima daquilo ali, né? O cinema.
O Jurassic Park, o filme de Spielberg, ele sai em 93 e ele sai, se não me engano, em abril de 93. Esse episódio é de qual que é? 19 de abril, eu acho, né? Esse episódio aqui. Isso, 19 de abril. Ele vai 19 de abril. 18 de abril, 18, né? 18. No IMDB tá 18. Eu acho que na fonte que eu peguei, o Memorial Alpha tava 19. Eu tô falando, dá esses problemas, né? No IMDB tava 18. Então, eu penso, vou trazer as. Daí dá muito trabalho, vou dar todas essas fotos. O problema das datas, né? Até a gente achar um guia de TV da época, a gente não vai resolver esse problema. A gente vai continuar com os problemas de data. Até a gente achar um guia que esteja vendendo em algum lugar aí, sei lá, no eBay, talvez. Sebo, ou no Sebo, né? Sebo, mesmo assim, Sebo a gente não vai encontrar, porque teria que ser de lá, né? Não daqui. Tem que ser um guia de TV americano. Então, pessoal, olha só, vou colocar aqui um comentário do Kleber e eu quero fazer uma pergunta para ele. Ó, ele comentou isso aqui, tá? E aí, Kleber, e qual dos dois tu assistiu? Agora, responde aí, agora é complicado. Por falar nisso, vamos fazer a gente está fazendo um parêntese enorme aqui no Up and Down do Silvio, né? Mas não quero comprometê-los, né? Vou dizer, eu já vi os pornôs de Star Trek, são muito legais. Se vocês não viram. Eu não sabia que existia. Cara, tem um monte, tem com a nova geração, com a série clássica. Eu acho que tem com a Seven of Nine. Fazendo paródia. Eu não sabia que existia mas são esses de paródia geralmente são bem produzidos, né? Sim. Tem um da nova geração que é muito bem produzido. Ah, que legal. Vou procurar. Já fiquei curioso. Já fiquei curioso. Agora vou procurar pelo menos para saber o que é. Para ver como é que são os diálogos. Lógico. Eu quero ver os diálogos, é óbvio, né? Vamos fazer uma live um dia, daí só fazendo a crítica desses filmes. É a live proibida. Proibidão. Começa às 2 da manhã. Doideira. Bom, mas então, o meu app é isso, é o thriller de ação, é como que esse episódio foi bem dirigido. Eu podia ter colocado, por exemplo, o nome do diretor, né? Mas como a gente tem que pensar mais na trama, né? E o diretor deixa para a parte da equipe técnica e tal, da parte que a gente faz, eu pensei no thriller, né? Ou seja, na boa direção que esse episódio vai ter, em conduzir essa história e fazer com que a gente se empolgue, fique interessado para ver como ela termina e tal. Fica ansioso quando a nave dos alienígenas quase pega o Odo e tal. Então, esse tipo foi muito bem conduzido, né? Mostra que o diretor é muito habilidoso mesmo em trabalhar com televisão, orçamentos reduzidos e tal, né? E Dal, né? O Dal eu coloquei errado. O Dal, para mim, era o Coldren, então, era o vilão, né? Por quê? Porque eu acho esse vilão muito esquisito. Ele aparece como um cara medroso e tal, mas por que ele tá fingindo medo ali? Se ele tá disposto a matar o cara. Ele tá disposto a apertar o gatilho, tanto que ele aperta o gatilho e mata o cara. Então por que ele tá fingindo medo? Qual que é o intuito dessa cena? Ele tá disfarçado? A ideia é disfarçar, já que ele tá sendo perseguido no outro mundo, mas ele não põe máscara. Qualquer retrato falado ali, tá cheio de câmera dentro da nave, o rosto dele já tá... Então... Enfim, é um personagem que, para mim, é mais uma questão de texto mesmo, né? O texto deram umas vaciladas ali na hora de compor quem era esse personagem, depois ele muda a personalidade lá dentro e vira, como a gente brincou aí, com uma espécie de Hannibal Lecter lá no meio, o cara que vai seduzir o Odo, para o Odo fazer o que ele quer e levar ele para salvar a filha. Aí, quando ele descobre a filha dele, aí ele vira bonzinho, de repente, do nada. Ele vira um personagem... Ele vira um personagem com consciência, sendo que quando o Odo fala, você matou uma pessoa, ele fala, acontece, matei, né? Acontece, né? Fazer o quê? Antes dele do que eu. E aí, no final, ele mostra que ele tem consciência. Então, eu diria que ele é um vilão incerto. A gente não sabe se é pra gente sentir pena dele, se é pra gente sentir medo dele, se é pra gente ficar... se ele é um psicopata, o Odo pode estar soltando um psicopata ali. Por exemplo, um cara que falou abertamente que matei mesmo, fazer o quê? Paciência, antes dele do que eu. Então, eu acho que esse vilão foi mal escrito, né? E acabou ressaltando também o fato do ator não ser tão bom, né? Ele tá com um monte de maquiagem também, interpretar com aquele excesso de maquiagem, tampando o nariz, tampando o olho, não é fácil também, né?
É uma coisa difícil. Então, também tem todos esses detalhes para pesar. Então, juntando tudo isso, eu coloco esse personagem em si como o Dal da história, para mim. Só reforçando aí, veja só a imagem que ficou separada aqui do Dal, se não parece um Umpa-Lumpa. Então, assim, é o cabelinho, né? O cabelinho. Minha tese está confirmada, entendeu? Parece mesmo. É o cabelinho. Gente, ali. Então o meu up é um episódio centrado no Odo, que desenvolve o Odo, e eu gosto muito da forma como ele se conecta com esses dois personagens, né? E aquilo que era para ser só mais um dia de trabalho dele, de conduzir um bandido ali na sua caravana pelo Velho Oeste até uma outra cidade, o xerife, né? Levando o bandido e tal. Ele descobre que existe toda uma história humana por trás do cara, uma filha que depende dele, e aí ele se conecta com essas pessoas e ele consegue transcender, né, aquilo que ele é, aquela persona que ele tem de ser rígido pelas normas, e pelas leis e tal, tudo, né, direitinho. Quer dizer, ele é capaz de ser maior do que isso, né, do que essa coisa assim. Ele não é um fascista, então, né, ele consegue se sensibilizar pela história humana. Achei isso assim muito legal dessa história e muito enriquecedor do personagem. E o meu down foi esses Miradorns, assim. O que eu achei de ruim neles? Personagens que eu não consigo, sabe, me conectar com eles, entender nada deles, gostar, nem desgostar. Não fede nem cheira. Porque eles são, são personagens que foram escritos, né? Se a gente também considerar aquela coisa do western, são bandidos, né? São bandidos ali, eles são assaltantes, alguma coisa assim, mas daí eles são aliens, né? Então, quando a gente vê um alien, a gente espera uma coisa a mais. Eles colocaram a questão dos gêmeos, morre o gêmeo, o outro também vai morrer, para tornar a coisa alien, né? Mas mesmo assim não me convenceu. Achei eles muito fracos, assim, em termos de ser apenas uns bandidos. Poderiam então ter colocado uns humanos, talvez, ou uma espécie que a gente já conhecesse, né? De repente até uns próprios Ferengs, né? Não sei. Então é o que eu menos gosto nesse episódio. É isso, desses gêmeos Miradorns. É isso. O Kleber, ele saiu, né? Eu fiz a pergunta para ele, ele foi embora. A pergunta que não quer calar, Kleber. Está registrado aqui. Está registrado aqui, né? E agora nós vamos para